Pois bem, meus amigos do Saber Direito Responde. Eu sou o professor Acácio Miranda e, a partir de agora, estarei com 3 acadêmicos de Direito respondendo questões relativas às aulas que nós tivemos durante esta semana. São eles o Eugênio, a Maria e o João Pedro. E sem mais delongas, eu já passo para que o Eugênio faça a primeira pergunta. Por favor. Algumas atividades ocorridas na Venezuela serão julgadas pela comunidade internacional de direito? Sim. Nós tratamos no decorrer desta semana de 2 espécies ou de 2 conceitos relacionados ao direito penal internacional. Direito penal internacional propriamente dito e o direito internacional penal. E eu mencionei a vocês, depois de tudo isso, aquele conceito do professor Caiambos que junta os 2 conceitos. O Eugênio perguntou sobre o estado atual da Venezuela. Nós acompanhamos diuturnamente pelos meios de comunicação eventuais excessos cometidos tanto pelo governo como eventuais excessos cometidos pelos contrários ao governo. O que se entende, o que se deve pensar neste momento é, se estas condutas praticadas tanto de um lado como de outro reverberam em crimes consagrados pelo Estatuto de Roma ou não reverberam em crimes consagrados pelo Estatuto de Roma. Penalmente, eu disse a vocês que são 4 os crimes previstos no Estatuto de Roma. Os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de agressão e os crimes de genocídio. Nós já excluímos de plano os crimes de guerra, excluímos de plano os crimes de genocídio, excluímos de plano os crimes de agressão. Só nos resta indicar se as condutas perpetradas na Venezuela correspondem ou não correspondem a crimes contra a humanidade. E eu digo a você, Eugênio, a partir do que foi perguntado, que os elementos que nós temos até então, através dos meios de comunicação, obviamente, eu estou fazendo aqui um exercício de suposição, afinal não conheço nada concreto, nenhum elemento investigatório ou nenhum elemento judicial que me leve a crer efetivamente que há a prática desta conduta. Então, em termos de suposição, não há nada que reverbere aparentemente no cometimento de crimes contra a humanidade. Mas, reitero, a partir de elementos trazidos pela imprensa. Nada impede, a partir do momento que seja feita uma apuração efetiva pelos meios existentes, uma apuração investigatória e uma apuração judicial, que a gente incorra num crime contra a humanidade. Tudo bem? Maria, por favor, querida. Professor, aplica-se foro de prerrogativa de função no TPI e se isso afeta de alguma forma a soberania do Estado? Sim. Na segunda aula, eu tratei com vocês dos princípios regentes do Tribunal Penal Internacional. E eu mencionei, dentro dos diversos princípios, o princípio que fala da irrelevância da qualidade oficial. E eu disse a vocês que quando nós pensamos no princípio da irrelevância da qualidade oficial, nós pensamos que aqueles que são chefes de governo, chefes de Estado ou autoridades militares, em termos de Tribunal Penal Internacional, serão responsabilizados, independentemente das condições de cargo ou função que exerçam. Significa que, no Tribunal Penal Internacional, não há a imunidade formal e não há a imunidade material. Por imunidade formal, nós temos o foro por prerrogativa de função, ou seja, há uma justiça especial. Isso não existe até porque lhes foi dito. O Tribunal Penal Internacional é um só, que julga todas as pessoas físicas que tenham cometido crimes internacionais, independentemente do perfazimento de qualquer condição. E também em termos de imunidade material, não há no Estatuto de Roma, não há no Tribunal Penal Internacional a imunidade material, ou seja, a não responsabilização penal da pessoa. João, por favor. O Brasil, como família de direito romano-germânica, tem característica de escrita de norma. Sim. Contudo, atualmente temos a grande rede de comunicação entre os países, a globalização. Como o direito atua com essa comunicação entre os países? Sim. Na primeira aula,
eu tratei de dois aspectos relacionados à sua pergunta. Primeiro, eu falei da evolução dos sistemas punitivos. Nós partimos de um sistema punitivo da modernidade jurídica, passamos para o jusnaturalismo e, por fim, chegamos no constitucionalismo atual. O Brasil esteve inserido nos três sistemas punitivos. E por quê? Nós tivemos, desde a edição do Código Penal em 1941, a modernidade jurídica. A centralização do poder de punir, do poder punitiva, numa única figura. Figura essa estatal. Então, o direito de produzir as normas e o direito de aplicar a norma ao caso concreto é titularizado pelo Estado de forma exclusiva. Eu mencionei a vocês que a evolução da sociedade nos conduziu a uma necessária evolução destas circunstâncias relacionadas ao sistema punitivo. Nós deixamos de ter a modernidade jurídica e passamos ao jusnaturalismo. Além da previsão legal do direito penal, além da exclusividade do Estado na aplicação do direito penal, fez-se necessária a inserção da dignidade da pessoa humana neste rol. Então, no jusnaturalismo, o Estado titulariza o direito de punir e o direito de produzir a lei. Contudo, esta produção da legislação e esta aplicação da legislação deve estar pautada no princípio da dignidade. E, por fim, nós chegamos ao constitucionalismo. O constitucionalismo atual, a partir das bases do professor Luigi Ferraioli, dispõe que, além da preservação da dignidade, é necessário também que estejam preservados, que estejam garantidos, e por isso o nome da corrente, garantismo, os três direitos humanos fundamentais, as três gerações fundamentais de direitos humanos. Direitos civis e políticos, direitos econômicos, culturais e, por fim, os direitos difusos. O Tribunal Penal Internacional foi alicerçado, as bases teóricas do Tribunal Penal Internacional partiram deste constitucionalismo. Significa que há a complementação ao ordenamento jurídico interno. Então, por mais que o Brasil adote, na sua origem, desde a década de 40, em termos de direito penal, a lei escrita, a lei posta, a Constituição de 1988 já nos trouxe o abalizamento do garantismo. E, por fim, atualmente, a partir do momento que nós aderimos à criação do Tribunal Penal Internacional, nós aderimos também a este constitucionalismo. Então, nós, em tese, abrimos mão da nossa soberania jurídica, a fim de que fossem construídas bases humanitárias comuns. E o direito romano-germânico, o sistema romano-germânico, não afeta esta circunstância. Muito pelo contrário, ele é influenciado por estas circunstâncias. Eugênio, por favor. Durante os anos da Copa do Mundo e as Olimpíadas, ocorreu vários rumores do Brasil ser atacado por terroristas, né? O Brasil, ele tem formas efetivas de lidar com o terrorismo? Sim. É importante nós pensarmos, a partir da sua pergunta, em duas formas, dividir esta forma em duas. Uma forma prática, mecanismos práticos de combate e, em segundo lugar, mecanismos legislativos de combate ao terrorismo. É importante que se frise o seguinte: nós temos a Lei 13.260 de 2016, que criminaliza o terrorismo e dispõe de diversos aspectos procedimentais e materiais relacionados ao terrorismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós pensamos em terrorismo, nós pensamos na expansão do direito penal em virtude da globalização. A criminalidade organizada, e aí inserido o terrorismo, tem expandido as suas fronteiras. Antes, nós pensávamos em crimes praticados num único país, num único território. A evolução dos mecanismos da criminalidade reverberou na expansão do cometimento destes crimes, e o terrorismo está aí inserido. Nós pensamos, por exemplo, e isso foi dito em aula, na Al-Qaeda,
numa célula terrorista, talvez a célula terrorista mais famosa do mundo. A Al-Qaeda não tem nenhum objetivo de praticar um ato terrorista contra o Brasil, mas é possível que membros da Al-Qaeda sejam presos no Brasil em virtude de atividades terroristas. No Brasil, hoje funciona a maior célula financeira da Al-Qaeda, na região de Foz do Iguaçu. Então, o suposto dinheiro dessa célula terrorista transita pelo Brasil. Nós temos condições de aplicar essa Lei 13.260 em relação a eles, mesmo que os atos terroristas sejam efetivamente praticados em outro país. E, também, em relação ao terrorismo, é importante nós pensarmos que a lei que foi criada por nós, isso está colocado na sua pergunta, teve grande influência internacional por conta da Copa do Mundo em 2014, não deu tempo, e depois das Olimpíadas em 2016. O Brasil é signatário de acordos, de tratados internacionais que o obrigam à edição de uma lei que dispõe sobre o terrorismo. Em relação a aspectos práticos, aspectos materiais, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, são muito bem aparelhadas, têm mecanismos suficientes para o combate do terrorismo. Pois bem, meus amigos, eram estas as perguntas que nós tínhamos a fazer neste primeiro bloco. Voltaremos na sequência. Pois bem, meus amigos do Saber Direito Responde, é um prazer estar com vocês mais uma vez para continuarmos discutindo o direito penal internacional. Continuo acompanhado de 3 acadêmicos de direito, o Eugênio, a Maria e o João. E sem mais delongas, passo a palavra a Maria para que ela faça mais uma pergunta. Professor, tem súmula nova do STJ acerca do tráfico interestadual, que não precisa ser configurado a tradição, simplesmente o interesse desse tráfico. Qual a implicância desse entendimento acerca do tráfico internacional? Sim. Foi dito a vocês que nós temos 2 classificações. Delitos transnacionais, que são aqueles crimes onde é aplicada a lei brasileira, mesmo eles transpondo a fronteira de 2 ou mais países. E nós temos os crimes internacionais, que são aqueles 4 crimes previstos no Estatuto de Roma. Os crimes de guerra, os crimes de agressão, os crimes contra a humanidade e o genocídio. O tráfico de drogas, citado por você, é exemplo de delito transnacional, porque ele transpõe a fronteira de 2 ou mais países. No caso do tráfico internacional de drogas, a qualificação, o aumento de pena em relação ao tráfico de drogas, mesmo aplicado pela Justiça brasileira, que neste caso será a Justiça Federal. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu a partir da súmula 587 é, mesmo que não tenha havido o tráfico interestadual, no caso da súmula, haverá a incidência da causa especial de aumento de pena. Ou seja, qualquer elemento que evidencie a interestadualidade da conduta reverberará no aumento de pena. E a sua pergunta vai no sentido da jurisprudência. Em relação ao tráfico internacional, o raciocínio que se faz é o mesmo. Mesmo que não tenha havido a internacionalidade, se, diante da conduta do traficante, restar evidenciado esse viés internacional, mesmo que não seja concreto, mesmo que seja um viés virtual, haverá incidência da causa especial de aumento de pena. Óbvio, o STJ sumulou o interestadual, que ele acontece com muito mais frequência, então é mais fácil essa questão chegar até o STJ. Mas em relação ao internacional, a mesma coisa, tá bom? João, por favor. Como limitar a influência de leis externas para que essas não acabem ferindo a soberania nacional? Soberania. Eu disse a vocês, em relação ao Tribunal Penal Internacional, que há uma discussão quando da sua aplicação, nós discutimos quando aplicamos a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, se ele está ferindo ou não está ferindo a soberania. Em primeiro lugar, a partir do que você perguntou, é necessário que se pense que existem inúmeros instrumentos que impedem que a soberania de um país seja desrespeitada.
Instrumentos estes relacionados ao direito internacional público e, por vezes, até ao direito internacional privado. Em termos penais, a gente tem dois aspectos que devem ser ressaltados quanto à soberania. Primeiro, o direito penal clássico. Todo Estado é soberano, todo Estado dispõe de mecanismos suficientes para editar as suas leis penais, de acordo com bens jurídicos, com interesses que digam respeito exclusivamente a este Estado. É o caso do Brasil, nós temos o Código Penal e uma série de outros elementos. A evolução da criminalidade relacionada à globalização nos demandou a criação de uma nova categoria de direito penal, que é o direito penal internacional, que leva em consideração a cooperação entre países. Vou pegar até o gancho do tráfico internacional de drogas que ela citou. Supondo que uma pessoa tenha encaminhado para o Brasil um container de droga sintética. Então, esse container saiu de Amsterdã, na Holanda, e está a caminho do Brasil. Qual é o crime se a autoridade policial aqui realizar a prisão, a apreensão do container e a prisão do seu proprietário no Brasil? Tráfico internacional de drogas. Qual é a lei penal a ser aplicada? Depende. Pode ser aplicada a lei holandesa, pode ser aplicada a lei brasileira, porque o perfazimento da conduta delitiva se deu entre os dois países. Caso seja aplicada a lei brasileira, nada impede que a Holanda contribua com o Brasil, em termos probatórios, em termos de investigação, através da cooperação jurídica internacional. O que não se pode, e aí estaria sendo ferida a soberania, é a autoridade brasileira obrigar a autoridade holandesa a cumprir determinadas circunstâncias. Ainda em termos de soberania, como o crime se deu no território dos dois países, nada impede que a Holanda crie este crime e julgue este crime, e nada impede que o Brasil, o judiciário brasileiro, também julgue este crime. Neste caso, nós só devemos atentar ao princípio do non bis in idem. Ele não pode sofrer a dupla punição pelas duas condutas, supondo que a pena na Holanda seja de 20 anos e a pena no Brasil seja de 30 anos. Ele cumpre os 20 anos na Holanda e depois cumpre os 10 anos restantes para completar os 30 no Brasil. Cada um dos estados mantém a sua soberania. E, por fim, quando nós pensamos no Estatuto de Roma e quando nós pensamos no Tribunal Penal Internacional, nós estamos diante de uma hipótese onde os estados abrem mão da sua soberania em prol de um bem maior, que, no caso, é a vida da humanidade, a preservação da humanidade e o desenvolvimento dessa humanidade. Então, quando se fala em soberania e direito penal, você deve atentar a estes três aspectos: as regras de direito internacional público, as regras do direito penal clássico e toda a cooperação, onde cada um dos países pode aplicar a sua lei, e, por fim, a questão do direito penal internacional, do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, onde os estados abrem mão da sua soberania em prol de um bem tido como maior, que é a liberdade da humanidade, os direitos civis, econômicos, sociais, culturais e difusos. Tá? Mas ainda falando em soberania, e aí saindo um pouco do ramo do direito penal, existem outras condutas que ainda não são criminalizadas e já há o entendimento que elas perpassam, dada a sua importância, a soberania. Não é propriamente o objeto da aula, mas a questão da floresta amazônica, a questão da preservação da Amazônia. Há quem diga que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, não um patrimônio do Brasil. Então, se o Brasil não preservá-la, outros países podem fazê-lo. Eu não concordo, mas, diante da sua pergunta, é importante que se diga que há quem pense desta maneira, dada a importância do bem. Se a gente sopesar o meio ambiente, a preservação da humanidade e a soberania do Brasil, deve prevalecer, de acordo com os defensores desse entendimento, a preservação da humanidade. É o raciocínio que se faz para a Constituição, que se fez para a Constituição do Tribunal Penal Internacional. E para nós encerrarmos, Eugênio, por favor. Eu gostaria de saber se o rol dos princípios do TPI, eles são taxativos ou exemplificativos? Sim. Há toda uma discussão se o rol de princípios indicados a partir do artigo 20 do Tribunal Penal Internacional
são exemplificativos, portanto, este rol é exemplificativo, ou estes princípios são taxativos. Este rol é taxativo, exaustivo. E, apesar das discussões, prevalece o entendimento que este rol é exemplificativo. E por quê? Entre os artigos 20 a 29, nós temos uma série de princípios lá indicados. Princípios estes que foram, inclusive, tratados por nós. O non bis in idem, o princípio da irrelevância da qualidade oficial, o princípio da legalidade que nós temos no direito penal, o princípio da legalidade da pena que nós também temos no nosso Código Penal e uma série de outros princípios. Apesar do tamanho do rol de princípios regentes do TPI e do seu grau de aprofundamento, nós temos outros princípios que não estão lá tratados, que é o caso da cooperação. Todos os países que tenham aderido ao Estatuto de Roma são obrigados a cooperarem com o Tribunal Penal Internacional. Não é algo que está expressamente consagrado como princípio, mas é tratado juridicamente, em termos dogmáticos, como princípio. Nós temos também o princípio da cooperação, eu já citei, o princípio da irrelevância oficial, eu já citei, o princípio da subsidiariedade, que não está tratado lá expressamente, mas é admitido por todos os estudiosos do Tribunal Penal Internacional, ou seja, o Tribunal Penal Internacional é subsidiário em relação à legislação interna. É o que nós chamamos de criminalização, de penalização primária. Dá-se preferência à aplicação da lei penal do país. Em não sendo possível a aplicação da lei penal do país, não sendo suficiente a aplicação da lei penal do país, aí nós aplicaremos o Estatuto de Roma. E são inúmeros os casos que vão nesse sentido. Existem países até que têm um ordenamento jurídico penal interno formado, mas eles abrem mão disso, ou pelo menos disfarçam que estão aplicando a lei penal, quando na verdade não estão. É o caso de um ditador. Um ditador comanda tanto o legislativo como o judiciário. Há contra ele a imputação do cometimento de um crime. Ele, entre aspas, arma um teatro para que se finja um julgamento em relação a ele, e ele diz ao Tribunal Penal Internacional: olha, Tribunal Penal Internacional, eu fui julgado. E a partir daí entra esse princípio não expresso da subsidiariedade. O Tribunal Penal Internacional dirá: sim, você foi julgado, mas não foi um julgamento justo, não foi um julgamento parcial. Então, nós vamos desconsiderar este julgamento e aplicaremos a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, há um rol grande de princípios consagrados, de princípios regentes do Tribunal Penal Internacional, porém, os doutrinadores admitem a utilização de outros princípios, tanto em termos materiais, de direito penal internacional material, como em termos de direito penal processual internacional. O princípio da cooperação que eu citei é processual, o princípio da subsidiariedade é material, e são vários os outros princípios que vão neste sentido, tá bom? Eram estes, portanto, meus amigos, os aspectos que nós tínhamos a tratar sobre o direito penal internacional, encerrando aqui o Saber Direito Responde. Foi um prazer estar ao lado de vocês e de vocês também. Um forte abraço. Valeu, abraço, tchau! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.